Olá, pessoal. Essa é uma apresentação do trabalho a respeito de propagação ionosférica. Eu sou Alisson e vamos tentar falar a respeito desse tema para vocês. Bom, vamos falar um pouco da ionosfera. A ionosfera está localizada a uma altitude entre 50 e 600 quilômetros a partir da superfície e sua característica principal é que ela contém uma camada de baixa pressão da atmosfera e ela é composta basicamente por elétrons livres e íons positivos, compostos basicamente por gases ionizados. E esses elétrons livres e os íons positivos, eles permanecem nessa condição por um longo período de tempo, eles não se recombinam de uma forma mais rápida, eles permanecem nessa condição por um longo período de tempo. Por isso, o nome ionosfera. Essa ionização, ou seja, a formação desses íons se dá por absorção da energia vinda do Sol principalmente, e também por colisão de partículas também, principalmente vindas do Sol, mas não compostas somente por radiação ou por colisão de partículas vindas do Sol. A causa principal é a irradiação do Sol, e essa irradiação é feita no espectro, principalmente no espectro não visível, acima da luz visível, né, na parte da radiação solar composta por radiação ionizante. Basicamente raios ultravioleta, raios X e raios gama. A energia para a ionização desses gases, ela varia de acordo com o gás. E só pode haver ionização, ou seja, só pode haver, os elétrons só são arrancados dos átomos se a energia recebida por esses átomos for maior do que a sua energia de ionização. Né? E essa energia de ionização ela é proporcional à frequência. Por meio dessa fórmula, que H é a constante de Planck, F é a frequência e ion é a energia de ionização. Ou seja, só é possível que haja ionização se o lado esquerdo da equação for maior do que o lado direito. Só que para efeito de. É mais conveniente que a gente use, ao invés de usar a frequência, já que estamos falando de frequências altíssimas, né, dos terahertz acima, a gente usa, ao invés disso, o comprimento de onda. E o comprimento de onda, normalmente, nessa faixa, a gente mede em nanômetros. Então, reorganizando, refazendo, né, manipulando aquela fórmula, a gente obtém essa segunda fórmula, que é o comprimento de onda em nanômetros, é igual a 1,241 dividido pela energia de ionização em elétron-volt. E só é possível que haja ionização quando a frequência do sinal que incide é menor, ou melhor, a frequência não, o comprimento de onda do sinal é menor do que 100 nanômetros. A luz visível, para efeito de comparação, o comprimento de onda está entre 300 e 800 nanômetros. Portanto, o sinal que irá gerar a ionização na ionosfera, ele está muito acima da luz visível. Né? O comprimento de onda é menor. E a intensidade da ionização, da energia de ionização, ela depende do ciclo solar. Também depende da hora do dia. Opa, deixa eu voltar. Também depende da hora do dia, da estação do ano, etc. E aqui do lado direito tem alguns exemplos da energia de ionização e do comprimento de onda necessário ou mínimo para que haja essa ionização. Okay? Aqui tem alguns exemplos de elementos, de gases, melhor dizendo, que estão presentes na ionosfera, né, e que a partir da ionização desses gases a ionosfera é formada. Vamos falar sobre as camadas ionosféricas. Né? A ionosfera ela não é um meio homogêneo, né? ela se divide em várias camadas, e essa divisão em camadas está baseada na densidade de elétrons livres. Então, nas camadas inferiores, essa densidade é menor, nas camadas superiores, essa densidade é maior. A densidade ela cresce com a altura, a densidade de elétrons livres cresce com a altura, mas ela não cresce de forma contínua, né, de forma monotônica, como está escrito lá no livro. Ela
ela se estabelece a partir dessas camadas e a gente tem como separar essas camadas, né, de forma que você consiga agrupá-las com características específicas. Cada camada vai ter uma característica específica e essa característica, mais uma vez, de novo, é baseada na densidade de elétrons e essa densidade de elétrons varia com a altura. E ela se divide basicamente durante o dia, né? Ela se divide em camadas D, E, F1 e F2. Por que durante o dia? Porque durante o dia a gente tem um período de maior irradiação da energia vinda do Sol. E quanto maior a energia de ionização, maior vai ser a própria ionização. Já durante a noite, na ausência de irradiação direta, a gente só vai ter duas camadas. A camada F, a F2 e a F1 colapsam, formando uma única camada, e a camada E permanece. A camada D desaparece completamente à noite. Falando sobre a camada D, ela é a camada mais próxima do solo, mais próxima de nós, e ela é a menos energética. Ela fica localizada numa altitude de entre 50 e 90 quilômetros a partir do solo. Ela é formada ao amanhecer e ela vai decaindo a partir do meio-dia, ela vai crescendo, né, até o máximo, né, a partir no horário do meio-dia, a partir daí ela vai decaindo, tendo um valor ainda muito pequeno à noite e desaparece completamente à medida que a noite vai caindo. Ela tem pequeno efeito de desvio e de atenuação das ondas de rádio de alta frequência. Quando a gente fala de alta frequência, estamos falando acima de 3 MHz, que é o início da faixa de HF. Porém, ela absorve completamente as faixas de frequências baixas e médias, ou seja, abaixo de 3 MHz. Então, até 3 MHz ela absorve, acima de 3 MHz ela tem pouco ou quase nenhum efeito de refração ou de atenuação dessas ondas de rádio. Já a camada E, ela vai de 90 até 140 quilômetros, ela tem uma similaridade de comportamento com a camada D. Ela tem também, como a camada D, um ápice até o meio-dia e ela começa a cair a partir do pôr do sol, mas não desaparece completamente durante a noite. A densidade de elétrons já é capaz de refletir de volta à Terra as ondas de rádio de HF. Então, na faixa de HF, entre 3 e 30 MHz, a camada E já consegue refratar, ou seja, consegue desviar as ondas de rádio de forma que elas retornem à Terra. E na camada E tem uma coisa muito importante que são as chamadas camadas E esporádicas. São nuvens, basicamente, que elas não são permanentes, ou seja, elas aparecem e desaparecem, são intermitentes. A sua espessura, né, ela tem de 1 a 2 quilômetros, porém um comprimento superior a 1000 quilômetros. Elas têm uma elevação, um nível de ionização bastante elevado, de forma que elas conseguem refratar ou refletir faixas de frequência de até 100 MHz. 100 MHz, ou seja, muito acima das faixas de frequência que normalmente são afetadas pela ionosfera. A ionosfera, ela normalmente afeta faixas de frequência de até 30 MHz. Mas essas nuvens que surgem e desaparecem, né, de forma mais ou menos aleatória, elas conseguem refletir de volta. Isso causa um fenômeno muito interessante que eu já presenciei, que é você conseguir ouvir, conseguir receber emissoras de TV, por exemplo, ou de rádio. De rádio eu nunca presenciei, mas de TV sim, que estão a distâncias muito, mas muito superiores do seu alcance normal. Eu presenciei uma certa vez uma emissora de TV, eu estava assistindo televisão quando eu era adolescente, nos anos 90, e eu recebia, aqui na cidade, eu recebia um canal, que era o canal 5. É um canal que transmitia a partir de Caruaru. Então ele chegava aqui em Campina Grande com intensidade baixinha. E um belo dia eu estava assistindo esse canal, o canal 5, e de repente apareceu, do nada, uma transmissão que estava interferindo com o canal 5. Começou a interferir, daqui a pouco a sua intensidade foi maior, a ponto de suplantar o sinal
do canal 5 que eu estava assistindo. E por mais ou menos uns 5 minutos, eu consegui perceber que era a transmissão de um canal de TV do Maranhão. Né? Eu me lembro perfeitamente, era TV Difusora do Maranhão, que estava transmitindo coincidentemente o jornal local e por isso eu sei que é a TV Difusora. Né? Então, por mais ou menos 5 minutos, eu consegui receber uma emissora de TV que estava a milhares de quilômetros da minha residência. Isso só foi possível porque naquele momento, né, sei lá, 7 horas da noite, apareceu uma camada E, uma nuvem esporádica, intermitente da camada E, que permitiu que o sinal daquela TV fosse refratado de volta à Terra e eu consegui perceber e receber aquele canal. Vamos lá, as próximas camadas a serem estudadas. A camada F, que durante o dia ela se divide em F1 e F2, e à noite ela se resume a uma só camada. Ela está entre 160 e 600 quilômetros. Durante o dia, como já disse, divide nas camadas F1, que é parecida em característica à camada E, e a F2, que possui características da camada F não dividida, ou seja, da camada F que se forma à noite. Na ausência de qualquer radiação ultravioleta direta, as camadas D e E tendem a se extinguir, a camada F2 desce e combina-se com a F1 para formar a F noturna, a cerca de 240. Elas são muito utilizadas para comunicações a longas distâncias, acima de 2.400 km, entre os pontos de transmissão e o ponto de recepção. O ponto de transmissão e o ponto de recepção. Com relação à densidade ionosférica versus a frequência, a gente observa que a densidade de ionização determina as radiocomunicações a longa distância. Quanto maior o nível de ionização, ou a densidade, melhor dizendo, de ionização, mais aquela camada vai ser capaz de refletir frequências acima de um determinado valor. Ou seja, quanto maior a densidade, maior vai ser a frequência que aquela camada vai refletir. Portanto, se você tem faixas de frequência mais baixas, elas vão ser refletidas por camadas mais inferiores. Se você vai subindo em frequência, aquela faixa de frequências vai também sendo refratada a camadas mais superiores. Até que chega um ponto máximo em que aquela camada vai refletir uma determinada frequência, que a gente vai ver mais tarde, com mais detalhes, essa frequência máxima de reflexão. E a faixa de frequência a máxima frequência, melhor dizendo, que aquela camada vai ser capaz de refratar, de refletir de volta, está determinada pela chamada frequência do plasma. O que é a frequência do plasma? É uma frequência em que os elétrons, naturalmente eles oscilam dentro de um meio como o plasma. Né? O plasma ele pulsa, né, na medida em que os elétrons eles são arrancados de um núcleo, né? Eles começam a vagar, mas porém eles são atraídos de volta, né? por núcleos, por cargas positivas. E esse movimento acontece continuamente, e isso cria uma pulsação ou uma oscilação, e essa oscilação é chamada de frequência do plasma. E ela está determinada por essa equação aqui, a frequência do plasma, esse ômega P, é igual a raiz quadrada de N, onde N é a concentração de elétrons, E é a carga elementar do elétron ao quadrado, dividido por M, que é a massa do elétron, e o ε0, que é a constante elétrica no vácuo. Então a gente tem a frequência do plasma determinada por essa equação. Sobre a reflação versus a frequência do plasma, o sinal incidente avançará no meio, ou seja, avançará na ionosfera, que é esse meio que nós estamos estudando, até que sua frequência fique igual à frequência do plasma naquela altitude. Então, se de repente a frequência do plasma numa altitude de, sei lá, 300 km for de 20 MHz, sinais de até 20 MHz são refletidos de volta, refletidos mesmo, eles não avançam. E sinais acima de 20 MHz, eles conseguem passar. Então, é essa a relação que existe entre a chamada frequência do plasma e a frequência máxima dos sinais que conseguem ser refratados ou refletidos de volta.
Uma medida do tempo da ida e da volta do sinal permite determinar a distância em que ocorreu a reflexão. Se você conhece a velocidade de propagação e você conhece o tempo de ida e volta do sinal, você determina a altitude em que ocorreu a reflexão. O conhecimento do valor da frequência do plasma permite que se determine a concentração de elétrons no ponto de reflexão. Se você emite um sinal de 30 MHz, um exemplo, e você consegue receber a volta desse sinal, ou seja, você consegue observar que ele foi refletido de volta, você sabe, e você mede o tempo que esse sinal levou para ir e voltar, você sabe a distância, ou seja, você sabe a altitude em que o sinal foi refletido, e sabendo a altitude, você sabe que naquela altitude você tem uma concentração de plasma, você tem uma concentração de elétrons tal que permitiu essa reflexão. Então, por meio da observação dos sinais que são refletidos, você consegue obter informações a respeito da composição da ionosfera. Voltando para cá, isso aqui, pronto. E nós temos aqui o modelo que é utilizado para se estudar a refração ionosférica. Nesse desenho aqui nós temos para observação esse HV. HV é a altura total em que se observa a reflexão do sinal. E você veja aqui que nós temos a partir do ponto de transmissão. Opa, deixa eu voltar. A partir do ponto de transmissão, que é esse ponto aqui do lado esquerdo, você tem um sinal que ele vai caminhando em linha reta até um determinado ponto onde ele começa a ser refratado, ou seja, a sua trajetória muda, até que chega um ponto onde ele é completamente refletido de volta. A partir daquele ponto ele vai voltando à Terra e chega até o ponto de recepção. Observe que a trajetória real do sinal é essa tracejada, porém, para efeito de estudo, se considera que esse sinal caminhou em linha reta até que chegou um ponto em que ele foi refletido como se houvesse um espelho nesse nível de altitude. Na verdade, não é isso que ocorre, né? O sinal ele não é refletido dessa forma, mas ele é refratado, ou seja, ele é desviado em sua trajetória, observando-se essa trajetória arredondada aqui e não essa aqui. Mas para efeito de estudo, se considera esse como o ponto em que o sinal foi refletido. Nós temos aqui esse θ, o θ é o ângulo local no ponto de transmissão entre o horizonte, entre a superfície e a trajetória do sinal, em linha reta. Nós temos A, o ponto em que você teve a reflexão total, né, onde se considera que houve a reflexão total. Você tem esse ângulo φ', ou melhor, vamos começar daqui. Esse ângulo φ é o ângulo em que esse sinal ele faz com a vertical, o ponto vertical da atmosfera. O φ' é o ângulo entre o sinal, que sai em linha reta a partir da transmissão, e a normal no ponto em que ele foi refletido, que é que nós chamamos de altura virtual. Esse HV é a altura virtual onde o sinal foi refletido. Esse HV, né, essa altura total entre a superfície da Terra e o ponto onde se estuda que ocorreu a reflexão, ele é dividido em H, que é a altura onde se inicia a ionosfera, e Z, que é o ponto em que inicia-se a ionosfera e o ponto onde o sinal foi de fato refletido. Sobre os ciclos de ionosfera e a densidade de ionização. Né? A ionosfera, como já foi dito, ela sofre, ela não se mantém de forma contínua ao longo do tempo, mas ela sofre variações, e essas variações estão ligadas a ciclos. O primeiro ciclo, o mais visível, mais observável, mais notável, mais intenso, é o ciclo relativo à variação diurna. Durante o dia, como já dito, a ionosfera ela é formada, né, por meio da irradiação direta do Sol, e elas são formadas, as várias camadas D, E e F, dividida em F1 e F2, ela é formada
diariamente por meio dessa irradiação direta do Sol. E aqui nós vemos a variação ao longo do tempo, né? Isso naquele ponto onde foi observado. Observa-se, né, claramente que esse período de 0 até 10 horas no tempo universal é o tempo durante o dia. Né? Então, durante o dia a gente tem a camada E, a gente tem a camada F, e a partir do momento em que que o Sol se pôs, né, naquele ponto, você tem o período noturno, aqui a partir das 10 horas, aonde você tem apenas a camada F refletindo. E aqui a gente tem um exemplo que mostra claramente a diferença entre o que se observa em termos de recepção naquele local, né? Aqui na verdade em outro local. Aqui a gente vê que a partir da 0 hora, né, isso aqui é um espectrograma em que a gente vê as várias faixas, aqui é a medida em comprimento de onda, né? Aqui por volta de 6 MHz, aqui 7 MHz, 9 MHz e assim vai até por volta de 17 MHz aqui. Então, durante o dia, a gente tem, ou melhor, durante a noite, melhor dizendo, durante a noite a gente tem poucos sinais sendo recebidos nessas faixas de frequência, né? Essas faixas mais altas. Por quê? Porque houve pouca reflexão ou quase nenhuma reflexão na atmosfera. A partir do momento em que o Sol nasce às 6 horas, você começa a aparecer mais sinais, até um ápice por volta do meio-dia, onde você vê intensa atividade nessas faixas mais altas, né? E você vê pouca atividade nas faixas mais baixas. Por quê? Porque essas faixas aqui mais baixas, a camada D está absorvendo. Então, se está absorvendo, não vai haver propagação nessas faixas de frequência. A situação começa a mudar de figura a partir do pôr do Sol. No pôr do Sol você tem intensa atividade nessas faixas de frequência mais baixas e a atividade nas faixas mais altas começa a decair, até que o ciclo se repete durante a noite, onde você tem é, quase nenhuma atividade nas faixas altas e muita atividade nas faixas mais baixas. A segunda variação que a gente observa da ionosfera é a variação devido às estações do ano. Né? De acordo com a estação do ano, a gente tem mais ou menos irradiação direta do Sol, devido à posição relativa entre o hemisfério e o Sol. Né? Você tem mais irradiação no verão e menos irradiação no inverno, e isso afeta a ionosfera. Além dessa variação devido às estações do ano, a gente tem as variações relativas ao chamado período do ciclo solar, que está ligado às manchas solares. Desde a antiguidade já se observava que o Sol ele apresenta determinadas manchas em sua superfície, e a partir do século XIX essas manchas começaram a ser contadas e catalogadas de forma sistemática. Então, a partir dessas observações, se determinou que mais ou menos a cada 11 anos essas manchas solares elas obedecem a um ciclo, né, onde você tem um máximo e onde você tem um mínimo, e essa variação ocorre a cada 11 anos. Para efeito de informação, só para efeito informativo, nós estamos agora em 2023 num momento em que as manchas solares elas estão aumentando. E as manchas solares, elas são responsáveis em grande parte pela radiação ultravioleta. Então, se você tem mais manchas solares, você tem mais irradiação na faixa de frequências da radiação ultravioleta, portanto, você tem mais ionização da atmosfera, da ionosfera. E, por último, tem variações também relativas a um ciclo que obedece a um período de 27 dias, que é o período que o Sol leva para girar ou dar uma volta ao redor do seu eixo. Né? A cada 27 dias, você tem a repetição de manchas solares. As manchas solares elas giram, evidentemente, né, de acordo com a rotação do Sol, e a gente observa essa variação a cada 27 dias. Densidade de ionização. A atividade solar, né, por meio de explosões solares, matéria e energia que são ejetadas pelo Sol, ela ioniza de forma abrupta
e intensa a ionosfera, causando os chamados radio blackouts, né? Quando você tem uma irradiação muito brusca e muito intensa, né, que é quando acontecem as explosões solares, né, você tem um efeito contrário ao desejado. Né? Você tem a ionosfera densamente ionizada. Como ela está densamente ionizada, as camadas que absorvem as ondas de rádio elas vão se tornar mais intensas, né? Portanto, ao invés de favorecer a propagação das ondas de rádio, elas vão bloquear as ondas de rádio, e isso afeta não só as faixas de frequência mais altas, mas também faixas bem mais altas, né? Causando problemas, por exemplo, com a recepção de sinais na faixa das microondas. Isso afeta diretamente, por exemplo, a navegação. Né? Os sinais dos satélites GPS se encontram lá nas faixas das microondas, e essa alta ionização da ionosfera causa problemas também nessas faixas. Sobre a refração ionosférica, né, como é que ela acontece? Cada camada, né, elas são consideradas como sendo homogêneas, mas na verdade não são. Né? Então, os sinais de rádio, ao adentrarem naquele meio, eles são lentamente refratados, de acordo com a densidade, como já foi dito. E essa densidade, como ela varia continuamente, o índice de refração também varia de forma contínua. Não é como a gente observa, por exemplo, quando a luz visível ela passa do ar para um meio homogêneo, como é a água, por exemplo, ou o vidro, e que a gente observa a mudança na trajetória da luz de forma abrupta. Na ionosfera não ocorre dessa forma. A refração ela ocorre de forma contínua e lenta, de forma que chega um ponto em que o sinal é refletido totalmente. A depender do ângulo de incidência do sinal na ionosfera e de sua frequência, esse sinal pode ser completamente refletido de volta ou se perder no espaço. Né? Dependendo do ângulo em que esse sinal ele adentra na ionosfera, ele pode ser refletido de volta, né, como foi o caso aqui, ou ele pode simplesmente passar e ir embora. E aqui a gente tem um exemplo bem didático desse efeito. Né? Dependendo, de novo, da frequência do sinal transmitido e do ângulo em que esse sinal parte a partir do transmissor, você pode ter essas várias trajetórias. O sinal ele pode passar direto, sem sofrer nenhum tipo de refração, se ele tiver incidência normal. À medida que ele vai tendo uma incidência mais aberta, esse sinal vai sendo refratado, mas ainda se perde no espaço, até que chega um ponto em que esse sinal ele acaba sendo refratado de volta, refletido de volta, e ele chega até o receptor. Observe o seguinte, que a depender do ângulo em que esse sinal ele entra na ionosfera, esse sinal pode alcançar distâncias continuamente maiores. Né? Dependendo desse ângulo, o sinal ele chega, por exemplo, até essa área aqui, mas a depender do ângulo, né, e das condições da ionosfera, ele pode alcançar distâncias bem maiores. Né? Essa distância entre o ponto de transmissão e o ponto aonde o sinal é refletido e chega à Terra novamente é chamada de zona de salto, né? Skip distance, em que entre essa distância, no meio dessa distância, você não tem recepção alguma. Você vai conseguir receber alguma coisa a partir dessa distância. E agora a gente vê o mesmo efeito, né? No slide anterior a gente viu um sinal de mesma frequência, mas refratado ou refletido em diferentes níveis de altitude da ionosfera. Né? De acordo com o ângulo, você consegue essa refração, essa reflexão ou não. Nesse outro slide, a gente mantém o ângulo de transmissão, o ângulo de partida do sinal fixo, é o mesmo ângulo, mas você tem diferentes efeitos de acordo com a frequência de transmissão. Uma frequência mais baixa, como 5 MHz, ela vai ser refletida a essa distância.
Se você sobe a frequência para 20 MHz, aquele sinal vai ser refratado, refletido em uma altitude maior, portanto, vai alcançar uma distância também maior. Até que chega um ponto que você transmite um determinado sinal acima da frequência do plasma, como dissemos anteriormente, e esse sinal acaba se perdendo no espaço, não retorna à Terra. Sobre o que eu falei agora há pouco, saltos ou hops. Ao retornar à Terra, o sinal pode ser refletido novamente, ocorrendo os chamados saltos ou hops. Isso acontece quando o sinal chega à Terra e ele é novamente refletido de volta, né? Tendo um efeito de ping-pong. Né? O sinal é refletido pela ionosfera, depois refletido de novo pela Terra, e assim o ciclo se reinicia. Parte da energia da onda é dissipada sob a forma de calor em cada reflexão. Né? Isso de acordo com as características eletromagnéticas do meio e também do ângulo de incidência. No mar, existe uma atenuação de mais ou menos 2 dB. Em solos de condutividade média, você tem entre 3 e 5 dB. E em solos de menor condutividade, você tem uma atenuação superior a 10 dB. Isso em termos numéricos, 10 dB significa uma ordem de 10. Então, apenas um décimo do sinal incidente retorna à ionosfera, dada essa atenuação de 10 dB. E aqui a gente vê alguns exemplos dos saltos que são necessários para se alcançar determinadas distâncias. Para uma distância relativa ao sinal de transmissão em torno de, vamos dizer, de 2.500 milhas, esse sinal ele vai ter que ser refletido numa camada mais baixa, depois refletido pela Terra, depois refletido na mesma camada mais baixa para poder chegar nesse determinado ponto. Mas esse não é o único caminho que esse sinal pode necessitar. Você veja que determinado ângulo, né, quanto menor o ângulo com o horizonte, né, mais longe esse sinal vai ter a tendência de ir. Né? Quanto maior o ângulo, né, esse sinal vai ser refratado em camadas mais superiores, mas ele também pode alcançar distâncias grandes. Então, são apenas exemplos. E aqui nessa tabela a gente vê, por exemplo, para uma distância entre o receptor e o transmissor, entre 4 e 6 mil quilômetros, quais seriam os modos de propagação? Ele teria que ser refletido 3 vezes na camada E, ou 3 vezes a camada F, ou 3 vezes a camada F, ou uma vez na camada E mais uma vez na camada F, ou 2 vezes na camada E mais uma F. Por exemplo, né, a 4 mil quilômetros, né, que estaria bem mais à frente aqui, esse sinal ele teria que ser refletido, por exemplo, 3 vezes na camada E. O que é que significa? Ele teria que subir aqui, desceu, subiu, desceu, subiu e desceu. Pronto. Ele foi refletido 3 vezes na camada F. Tomando como exemplo esse outro aqui, né, ele teria que ser refletido 2 vezes na camada E, mais uma vez na camada F. Ele teria que fazer essa trajetória. Subiu, refletiu na E, desceu, refletiu na Terra, subiu na E, desceu na Terra, subiu na F, lá em cima, e desceu à Terra. Ou seja, são várias as possibilidades de trajetória de um determinado sinal, de forma que ele possa chegar a uma determinada distância. Como é que a gente seleciona uma frequência ideal para se alcançar uma determinada distância? Para começo de conversa, a gente tem que determinar o ângulo crítico. É o ângulo a partir do qual o sinal não sofrerá refração suficiente para retornar à Terra e, portanto, se perderá no espaço. Aqui em roxo está representado esse ângulo crítico. Né? Para ângulos maiores do que esse, o sinal, como se observa na figura, ele vai ser desviado e vai se perder no espaço. Para ângulos menores, você tem a refração total e o sinal retorna à Terra. Como é que se determina a frequência máxima usável, que é a MUF? É a frequência máxima a partir da qual o sinal é refletido. Né? Lembrando que essa frequência está ligada, como vemos aqui na fórmula, à frequência do plasma.
a frequência máxima utilizável vai ser a frequência do plasma dividido por 2π vezes a raiz quadrada de 1 menos a cosseno de θ. O θ é o ângulo em relação ao horizonte, né, que é o ângulo de partida do sinal, dividido pelo raio da Terra mais a altura virtual. Né? Então vemos que essa frequência, esse termo aqui, ele vai ser sempre menor que 1. A frequência máxima utilizável ela vai ser sempre maior do que a frequência máxima do plasma. Ok? E a MUF, em relação à máxima frequência utilizável, você tem duas situações limite. A primeira situação é quando a trajetória do sinal ela é tangente à superfície da Terra, ou seja, quando o θ é igual a zero. Quando você tem um sinal caminhante com a superfície, né, como a Terra é esférica, ele vai se distanciando e essa é a situação em que θ é zero. E outra situação limite é quando o sinal tem trajetória vertical, ou seja, ele é normal ao ponto de transmissão, né, quando θ é igual a 90 graus. Nessas duas situações, quando θ é igual a zero, vale essa equação superior. Né? Quando o θ é igual a 90 graus, ou seja, quando o sinal ele é vertical ao ponto de transmissão, a sua trajetória, essa fórmula se reduz a aproximadamente 9 vezes o número de elétrons máximo, a concentração de elétrons máxima naquele ponto. E essa fórmula que é chamada de MUF, ou seja, máxima frequência utilizável, de quilômetro zero. E aí, do mesmo jeito que a gente tem a máxima frequência de transmissão, a gente tem a mínima frequência de transmissão, que é a LUF. E também temos a frequência ótima de transmissão. Preferencialmente, deve-se utilizar para otimizar a distância a ser vencida, né? Para você maximizar a distância máxima que o sinal vai ser, que você vai alcançar, você deve-se usar sempre a máxima frequência possível, considerando-se aquele cálculo que eu mostrei no slide anterior, que é o cálculo da MUF. Como o seu valor não é plenamente conhecido o tempo todo, né, não dá para você estabelecer em tempo real essa frequência, para evitar que você transmita numa frequência em que o seu sinal vai se perder no espaço, você deve usar uma frequência um pouco mais baixa, até o limite da frequência mínima utilizável, que depende da atenuação da trajetória, dos níveis de ruído da atmosfera e das características dos equipamentos, da sensibilidade do receptor, da potência irradiada e do ganho das antenas. E aí se determina essa FOT, que é a frequência ótima de trabalho, que é uma medida, é uma média, na verdade, entre a máxima e a mínima frequência utilizável. Na verdade, não uma média, né, mas uma ponderação. E ela normalmente se considera como tendo uma frequência entre 80% e 95% do valor da máxima frequência de utilização. Assim você garante que o seu sinal não vai ser alto, não vai ter uma frequência grande demais, de forma que ela se perca no espaço, nem você vai perder distância por utilizar uma frequência mais baixa. E, para a gente terminar essa apresentação, eu trouxe dois exemplos do que se faz hoje a respeito da propagação ionosférica e da sua utilidade. Da utilidade de você, ainda nos dias de hoje, meio às comunicações modernas, qual a necessidade que há hoje, ou qual a utilidade, melhor dizendo, que há hoje em se estudar a ionosfera. Com o advento dos satélites, da própria internet e da utilização de frequências mais altas, como a faixa de VHF, o uso da faixa de HF ela diminuiu, né? Diminuiu bastante, em razão como nós vimos até agora, a propagação na faixa de HF devido à ionosfera, que é um meio constantemente mutável, né? Ele muda constantemente. Não é um tipo de comunicação confiável no sentido de você querer uma determinada comunicação a uma determinada distância, e nem sempre essa comunicação vai ser possível de acordo com as condições da atmosfera, da ionosfera naquele momento. A propagação ionosférica ela ainda
apesar disso, ela é ainda muito utilizada pelos radioamadores, mas não só por eles. Também é utilizada no serviço aéreo e marítimo, né? Você tem, por exemplo, os aviões, quando eles sobrevoam longas, longas áreas onde não tem comunicação por terra, ou seja, quando eles estão sobre os oceanos, cruzando, por exemplo, o Atlântico, não é possível nenhum tipo de comunicação por meio das faixas de frequência de VHF, por exemplo, né? Então, ainda hoje os aviões se comunicam utilizando as frequências mais baixas, as frequências na faixa de HF, que são afetadas pela propagação ionosférica. O serviço marítimo também, né, pescadores usam muito essa faixa de frequências. Né, e também aplicações militares. Os militares eles têm um determinado radar, chamado radar OTH, Over the Horizon, radar acima do horizonte, que é o contrário do comportamento do radar comum, onde as ondas elas só têm um alcance até o horizonte, né? Você não consegue utilizar o radar comum em distâncias que vão além do horizonte daquele ponto onde está localizado o radar. Né? Então, por exemplo, para prever o lançamento, para monitorar o lançamento, por exemplo, de mísseis balísticos intercontinentais, foi desenvolvido um tipo de radar que utiliza a faixa de frequências de HF, portanto está sujeita à propagação ionosférica, e por meio desse tipo de radar se consegue monitorar grandes áreas que estão muito além do alcance de um radar comum. Também devido à dificuldade da determinação teórica das condições presentes e futuras, foram desenvolvidas ferramentas computacionais, e eu trouxe duas aqui para mostrar para vocês, que é a VOACAP e a Whisper. O VOACAP ele funciona basicamente por meio de um programa norte-americano, né, baseado em estudos feitos para se determinar o alcance da emissora, né, norte-americana oficial, que é a Voice of America, a Voz da América. E ele permite prever, né, por meio de muitos estudos, né, muita coisa que foi estudada ao longo de décadas, permite-se prever tanto a perda de caminho, né, que é a atenuação que vai ser devida ao caminho que aquela onda que ela vai passar, né, a atenuação, que é a perda de caminho, e ela também permite prever a cobertura de determinado sinal, de determinada frequência, a partir do ponto de transmissão e do ponto de recepção sobre a superfície terrestre. Ela é o resultado de mais de meio século de pesquisas, foi escrita em Fortran, foi originalmente projetado, né, como disse, para a emissora norte-americana Voice of America, porém hoje em dia é de livre uso, qualquer pessoa pode utilizar, e o seu código-fonte está até disponível gratuitamente, caso alguém queira implementar algum tipo de mudança ou utilizar. Permite a criação de gráficos detalhados e mapas de cobertura diária para 22 parâmetros determinantes da propagação. Nós vamos ver aqui um exemplo. Eu vou aqui rapidamente botar aqui. Vamos ver aqui. Vou abrir rapidinho aqui. Um exemplo aqui do VOACAP. Vamos ver se ele vai abrir. A página é meio grande, vamos aguardar um pouquinho. Pronto. O VOACAP, como disse, ele permite fazer previsões tanto presentes quanto futuras. Né? Então vamos lá, vamos selecionar aqui a localização do transmissor. Eu vou selecionar aqui o Brasil. Vamos ver aqui, é PY. Esse código é o código utilizado pelos radioamadores. Como esse serviço é bastante utilizado por nós, a gente já codifica dessa forma. Então vamos lá. PY7, Pernambuco. Está mais próximo da gente. Está aqui. Esse é o ponto de transmissão do sinal. Vamos dizer que eu quero fazer um comunicado com Hanoi. Pronto, lá no Vietnã. Pronto, Hanoi está aqui. Pernambuco está aqui. Agora a gente vem aqui embaixo. E nós vamos selecionar aqui esse parâmetro aqui. Ele vai abrir em outra. Ele vai. Que pena, ele não vai dar para observar aqui. Vocês não vão observar.
Mas ele permite, né, ele faz os gráficos bem interessantes. Né, depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem clicar nesse link. Né. Eu tenho uma dificuldade técnica agora, nesse momento, de mostrar o que eu estou visualizando, porque ele abre um pop-up e como eu estou gravando a partir de uma guia do, do Chrome, ele não essa parte não é gravada aqui. Bom, vamos voltar para a apresentação. Essa é a vocap. E esse próximo exemplo que eu vou dar, esse é bastante interessante, que é o Whisper. Whisper é uma sigla para Weak Signal Propagation Reporter. Né? Ele foi projetado para sondar possíveis caminhos de propagação utilizando transmissores de baixa potência. Esses transmissores eles podem ser instalados tanto numa estação de rádio amador, quanto podem ser colocados, por exemplo, em balões, podem ser colocados em boias que ficam à deriva no mar ou fixas, e podem ser colocados em lugares remotos. Esses transmissores eles transmitem com baixíssima potência, da ordem de, sei lá, de 10 dBm, né, em torno de, sei lá, 100 miliwatts, 100, 200 miliwatts. E esses transmissores transmitem continuamente um sinal aonde vão em determinadas informações. Que informações vão nesse sinal? Vai o indicativo da estação transmissora, ou seja, ele identifica quem é que está instalando, quem é que está transmitindo, melhor dizendo. Também transmite um código localizador, que a partir desse código você estabelece a posição geográfica daquele transmissor no mapa e a potência do transmissor em dBm. Essa forma de transmitir, Whisper, é uma modulação digital que ela permite fazer decodificação mesmo com relação ao sinal ruído maior do que de até menos 31 dB. Né? Então você consegue decodificar um sinal cuja ordem de grandeza da intensidade está acima de 1000 vezes menor do que o nível de ruído. Então você tem um nível de ruído X, o sinal chegou naquele ponto, né, no seu receptor, com uma intensidade X sobre 1000, ou seja, 1000 vezes menor do que o nível do ruído, e o software ainda é capaz de receber aquele sinal. Né? Por isso, o nome Whisper. Whisper é, né, como a gente sabe, sussurro. É um tipo de transmissão que consegue ouvir sinais que estão só sussurrando, né, em meio ao ruído. A partir da recepção desses sinais, os sinais são enviados, o relatório de recepção desses sinais são enviados a um site, que é o WhisperNet, e nesse site eles são plotados. Né? Para que tudo isso? Se você tem, por exemplo, um receptor localizado aqui no Brasil, e você tem um transmissor localizado, por exemplo, sei lá, na Inglaterra, e aqui no Brasil eu consigo receber o sinal do transmissor lá da Inglaterra, e eu conheço a potência que ele está transmitindo lá da Inglaterra, eu sei o ponto geográfico onde ele está transmitindo, eu consigo prever, por exemplo, eu consigo calcular, por exemplo, a perda do caminho, né? Eu consigo determinar o tanto que o sinal foi atenuado, né? E eu também consigo determinar as condições da ionosfera naquele ponto que permitiram que o sinal fosse refratado e chegar até até a minha localização. E nós vamos ver um exemplo aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui nessa mesma aba. Essa aqui é uma rede, né? Enquanto ele abre eu vou explicando. É uma rede que foi montada a partir de uma pessoa, de um pesquisador, que também é radioamador, que está lá na Holanda. Né? Ele idealizou essa rede e o objetivo é estabelecer transmissores em vários locais do mundo que vão transmitir continuamente sinais que vão ser recebidos por outras estações localizadas ao redor do mundo
E por meio dessas transmissões e das recepções dos sinais, você consegue montar um mapa em tempo real. Vamos aguardar ele carregar, porque realmente a página é grande. E a gente consegue montar a gente consegue ter uma espécie de raio-x em tempo real da ionosfera naquele momento, né, com dados completamente selecionáveis. Né? Eu acho que vai abrir agora. A gente vai observar como é que esse negócio funciona. Está carregando o dashboard. A minha internet aqui, onde estou, não é muito boa, por isso essa demora. Pronto, vamos lá. Realmente está bastante lento. Vou aguardar mais um pouco. Pronto, está chegando. Ver se ele carrega o mapa inteiro, né? Que pena, não estou conseguindo passar para baixo aqui. Mas você veja o seguinte, isso aqui é em tempo real, né? Não dá para a gente ver bem nessa imagem, mas você tem aqui um ponto de recepção, você tem esses círculos, essas trajetórias em azul, representa a trajetória de determinados sinais de rádio entre um transmissor e um receptor. Né? A gente consegue ver em tempo real o tanto que esses sinais estão chegando em termos de distância, né, na Terra. Né? Isso é muito legal. Você consegue selecionar várias informações aqui, porque devido à localização... Opa, consegui. Não sei porque não está. Opa, pronto, descobri agora como é que vai. Vamos lá. Descer mais um pouco aqui. Pronto, veja que coisa. Nesse exato momento, você tem vários transmissores aqui na costa oeste dos Estados Unidos, né? Eles estão sendo recebidos do outro lado do mundo, aqui na Austrália, né? E cada linha dessa, cada trajetória dessa é um sinal diferente. Né? Tudo isso a gente consegue ver em tempo real. Né? E aí a gente consegue selecionar vários dashboards, tem vários que a gente consegue observar, né? Estatísticas, versões do software de cada receptor, potências de transmissão, as estações mais potentes e tudo mais, o clima. Então, tudo isso, né, vamos voltar à apresentação, tudo isso está sendo feito hoje em dia, né, por meio desse sistema chamado Whisper. A partir desses dados coletados, como está dito aqui, pode-se observar o comportamento da ionosfera em tempo real. Né? Eu iria ainda mostrar outros exemplos, mas a apresentação já está muito longa, eu estou falando há muito tempo, e a gente vai encerrar por aqui. Então, por meio desse trabalho, eu quis destacar, né, o tanto que o estudo da ionosfera ele pode ainda ser útil para estudos hoje, nos dias de hoje, né, mesmo diante de tantas possibilidades, de tanto avanço em comunicações em frequências mais altas. Mesmo assim, a ionosfera ela tem um papel muito importante. Uma notícia que saiu agora nesse fim de semana, que alguns pesquisadores estão correlacionando esses dados colhidos a partir desses sistemas que eu citei, né, no caso o Whisper e outros, e eles estão correlacionando esses dados com os dados que nós temos a respeito do ciclo solar e fazendo um modelo de previsão de previsão ou de observação da atividade solar naquele momento. Então você veja que de forma indireta, a gente pesquisando a ionosfera, a gente consegue informações a respeito do nosso Sol. É isso, minha gente. Muito obrigado a todos. Muito grato pela paciência. Espero ter repassado o conhecimento que eu próprio adquiri, que foi solicitado pelo professor Romulo. Muito obrigado.